Olá, sou Liandra, sou aluna da disciplina de Ondas e Termodinâmica, turma 2, e onde juntamente com meu colega Gabriel Moura vamos abordar o assunto fluidos e realizar um experimento de acordo com o conteúdo que foi estudado. Bom, começamos com uma breve introdução a fluidos e nos perguntamos o que de fato são fluidos. Denomina-se fluidos qualquer substância que pode fluir. Por exemplo, nós bebemos fluidos, respiramos e nadamos em fluidos. O termo ele pode ser usado para gás ou para um líquido, onde tem o poder de escoar, por isso que é denominado fluidos. Podem ser estudados a estática dos fluidos, que são fluidos em repouso, ou a dinâmica dos fluidos, que estuda os fluidos em movimento. Bom, vamos começar com o conceito de densidade. A densidade é denominada massa específica. É uma propriedade importante definida como massa por unidade de volume. Densidade é igual a massa sobre o volume. Dois objetos feitos com o mesmo material possuem a mesma densidade, mesmo que tenham massas e volumes diferentes. Isso ocorre porque a razão entre a massa e o volume é a mesma em ambos objetos. A densidade ela vai depender do material utilizado e são tabelados. A pressão, quando o fluido está em repouso, ele exerce uma força perpendicular sobre qualquer superfície que esteja em contato com ele. Definimos a pressão no ponto como a força normal por unidade de área. Pressão é igual a força sobre a área, onde a sua unidade é Pascal. A pressão atmosférica, na qual estamos interessados, é a pressão exercida pela atmosfera. Essa pressão varia com as condições no tempo e com a altitude. Mas a pressão atmosférica normalmente é ao nível do mar, que é 1 atm, que equivale a 101.352 Pascal, ou 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão de um fluido com densidade constante é definida por essa equação aqui, a lei de Stevens, onde a pressão, que é pressão, é igual a pressão atmosférica, que, como eu acabei de falar, é 1 atm, mais ρ, que é a densidade, que é massa sobre volume, G é a aceleração da gravidade, que é 9,8, e H é a altura do fluido, a altura que o fluido está. Onde P é a pressão em uma profundidade, H é maior do que a pressão P0 na superfície, e a sua diferença é ρgH. Se possuem alturas iguais, a pressão em qualquer ponto é a mesma. Se elas tiverem alturas iguais, a pressão vai ser a mesma. Mas quando há diferença de altura, a pressão muda. E é isso que vamos demonstrar. Passo a palavra para o meu colega, onde ele irá fazer uma demonstração do que foi abordado por mim. Esse vai ser o experimento para simular a pressão atmosférica. Aqui nós temos uma garrafa cheia de água. Fiz 3 furos para simular altitudes diferentes. Aqui uma montanha mais alta, aqui uma cidade normal e uma praia mais abaixo da cidade. Vou abrir aqui a tampa para a pressão atmosférica agir no meio. Vou tirar a fita do primeiro furo. Pode-se ver que sai uma bela quantidade de água. Vou tirar a fita do segundo furo.
Pode ver que já sai mais água do que o primeiro. E vou tirar a fita do terceiro furo. E você vai ver que sai mais água do que os outros dois. Isso significa que a pressão atmosférica aqui é maior do que aqui, pois a altura é maior. Significa que quanto maior a altitude, maior a pressão exercida. Olá, meu nome é Gabriel Moura, sou da turma 1 de Ondas e Termodinâmica da professora Erlânia e agora eu vou deduzir a pressão atmosférica. Como foi visto na aula, a pressão atmosférica é medida por P igual a ρ vezes G vezes H, onde ρ é a densidade do fluido, no caso o ar. A densidade do ar é dada como 1,225 kg por metro cúbico. G é a gravidade do ambiente, no nosso caso a gravidade da Terra, 9,8 metros por segundo quadrado. E H é a relação entre a altura do objeto com a atmosfera. Como foi visto no experimento, uma montanha ela tem um H menor do que uma casa e proporcionalmente a casa tem um H menor do que uma praia. O H é a altura em relação à atmosfera, como eu falei. Como foi visto no experimento, quanto mais baixo em relação à atmosfera, maior a pressão exercida da coluna de ar em cima daquela área. A pressão é dada como a força que a coluna de ar age em cima daquela área. Podemos ver aqui que a pressão do nosso planeta Terra é 1 atm, ou 101,325 mil newtons por metro quadrado, que em 1 metro quadrado é dado como 10 mil quilogramas de força, que é a pressão que a coluna de ar exerce em 1 metro quadrado. Podemos ver aqui nesse desenho aqui. Esse é o exemplo, uma área de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. E aqui nós podemos ver a coluna do fluido agindo sobre a área. Essa é o real exemplo da coluna de ar agindo sobre a área. Aqui é o fluido exercendo pressão sobre a área. O fluido vem exercendo pressão sobre a área. Por isso que quanto maior a altura, mais fluido vai existir nessa coluna de ar, nessa coluna de fluido aqui. Por isso que a pressão se torna maior quanto maior o H.